Aleluia. Amém. Permaneça de pé, por favor. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Nós vamos ler apenas um versículo. Provérbios 18, 21. Todos acharam? Amém? Posso ler? Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Senhor Jesus, nós te damos graças por esse momento, onde nós vamos partilhar a Tua Palavra, ó Deus, ouvir a Tua Palavra. Que, ó Deus, essa manhã seja uma manhã onde ela tenha liberdade em nossas vidas. Que nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem a nos dar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode sentar, por favor. Antes da gente começar a falar da Palavra de Deus, eu queria deixar um recado muito rápido aqui para o pessoal da terceira idade, que vai ao passeio lá na Ponte Alta em novembro. Tem muita gente aqui que vai ao passeio, levanta a mão assim, ó. Pegou o carnê? Isso, olha só. Queria pedir um favor a vocês. Para vocês passarem na livraria, né? Comunique também os amigos da terceira idade que não estão aqui hoje. A gente tem que fazer alguns acertos na nossa planilha de lançamento lá. Ou seja, o passeio é R$210. O que as pessoas estavam fazendo? Elas estavam pagando a parcela a menos, e aí o carnê termina, e você acha que terminou de pagar. Né? Não aconteceu isso. Então, você vai lá, passa na Eunice, leva seu carnê, que a Eunice vai bater as parcelas direitinho, para ver se realmente você quitou o passeio. O passeio vai acontecer mês que vem, ok? Então, não deixe de fazer isso, tá legal? Fale para o pessoal que não veio hoje, né? Participe com todo mundo aí, para nos ajudar lá, por favor. Então, vamos continuar aqui a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre palavras, coisas que nós usamos rotineiramente, nós falamos bastante, né? E nós usamos as palavras para quê? Para nos comunicar com alguém. As palavras expressam muitos sentimentos também. As palavras, elas têm um poder devastador. Um poder devastador no sentido positivo e no sentido negativo. Como diz lá em Provérbio, no poder da língua, né? Está o poder da vida, está o poder da morte. As palavras, ela tem o poder de curar, e ela tem o poder de ferir, de magoar, de mudar a vida de uma pessoa, seja no ponto positivo, seja num ponto negativo. Porque Deus está tão interessado em falar a respeito das nossas palavras. Porque Tiago está tão interessado em falar a respeito da nossa própria palavra, porque ela tem poder, porque ela está recheada de poder. Então, eu peguei uma música que vocês conhecem, eu não vou dizer o autor, mas você vai conhecer quando eu começar a falar as cifras dessa música. Você curtiu muito essa música quando você não era crente, né? Diz assim, a música diz assim: eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender. Você já captou quem canta? Final do ano, lembra? Ele está congelado, daqui a pouco ele está descongelando para o final do ano. Diz assim, vou repetir: eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender. Palavras são palavras que a gente não percebe o que disse sem querer. Eu não vou cantar o resto da música, senão vou dar muito spoiler aqui para o rei. O que nós achamos que falamos sem querer pode trazer resultados devastadores.
o autor da música, ele revela que a palavra dele, no momento da sua raiva, né, da sua estupidez, ele profere palavras e ele canta para uma pessoa, ele canta para a sua amada, para a sua mulher, ela canta para o seu marido, e no momento estúpido de ser daquela pessoa, ele profere palavras que podem ferir e magoar, ele mesmo profere na música, e ofender, né? E depois ele fala, ele é arrependido na música, ele diz que palavras são palavras, mas é assim que eu sei te amar, que ele diz assim, no final da música, né? E ele diz mais, eu tento achar um jeito de explicar, né? Você bem que podia me aceitar, mas palavras foram ditas. E as palavras, elas trazem efeitos devastadores na vida daquele que ouve. Se falamos palavras ruins, ou se falamos palavras boas a respeito daquela pessoa. Quero falar com você a respeito disso. Quero falar que a tua palavra, ela tem um poder devastador. Seja para aqueles que convivem com você todos os dias, seja para aqueles que trabalham com você, seja para aqueles que congregam com você na mesma igreja, as suas palavras podem ser como flechas e podem destruir ou levantar alguém que está próximo a você. Que nós possamos nessa manhã, sentados à mesa com Cristo, entender que ter uma vida cristã está totalmente ligada a várias coisas. Não é somente você fazer um evangelismo, não é somente você ligar um folheto, não é somente você fazer uma caridade, mas é todo um conjunto que te faz um servo de Deus, que te constrói um servo de Deus. Lá em Gênesis, Deus diz que, Gênesis 1, 26, quando Deus criou todas as coisas, a partir da palavra falada, Ele proferiu, haja, né? Deus ordenou com a sua palavra que as coisas acontecessem naquela hora. E aí Deus fez todas aquelas coisas através da sua palavra. E Ele falou num certo momento, disse assim, no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se nós somos iguais e semelhantes a Deus, nós temos que também receber uma carga genética de Deus. E nessa carga genética de Deus, vamos pensar assim, espiritualmente falando, nós recebemos tudo o que Deus tem. E Deus é sábio, amém? Deus é sábio. E se nós temos tudo isso, nascemos assim, somos imagens de Deus, andamos iguais a Deus. Para você entender mais a respeito de nós sermos parecidos ou semelhantes a Deus e saber usar bem as nossas palavras, nós pensamos, eu pensando a respeito disso, a Bíblia me levou a uma passagem de Pedro. Pedro, quando Jesus foi preso, Jesus foi levado a julgamento, e Pedro estava próximo àquela área ali, e algumas pessoas o interpelaram, no momento que Pedro negou Jesus, e diz uma das pessoas, se referindo a Pedro, verdadeiramente, diz a pessoa para Pedro, está em Mateus 26, 73b, se você tiver alguma dúvida, vai lá, verdadeiramente, és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Se nós somos parecidos, nós falamos igual. Está em nós, não tem como negar. As pessoas vão dizer que você fala igual a Jesus, né? Então nós temos que nos policiar com relação ao que nós falamos. Nós temos que ter cuidado com coisas que falamos, porque isso pode nos denunciar.
Você é crente. O que a pessoa quer dizer? Você está falando de Jesus aí, você está negando Ele, mas você fala como Ele. Você é igual a Ele. Você é crente. Assim as pessoas do mundo conseguem discernir quem são os de Deus, quem não são os de Deus. O mundo e a igreja conseguem discernir a nossa fala. Porque eles vão dizer verdadeiramente, você é da Igreja Nova Vida de Caxias. Você serve a um Deus lá da Igreja Nova Vida de Caxias. Você é crente. O não saber falar tem prejudicado muitos relacionamentos em geral. Isso tem me incomodado bastante, porque nós temos atendido, eu tenho conversado, o pastor ele é um pesquisador de campo. Porque como é que o pastor tem tantas mensagens dentro da sua cachola, dentro do seu coração, se ele está sempre ativo em muitas coisas, mas nós sempre estamos fazendo pesquisas de campo, e nessas pesquisas nós atendemos uma série de pessoas, e essas pessoas, elas servem de experimentos para a gente, porque são experiências que nós vivemos num gabinete, e na maioria das vezes, problemas causados de depressão, de autoestima baixa, né? Nós passamos aí, mês passado, o Setembro Amarelo, né? Que abordamos aí sobre suicídio, e eu tenho atendido pessoas, adolescentes, pessoas adultas, que não têm um potencial imenso, mas por palavras que ouviram durante toda a sua vida, daqueles que estavam próximos a ela, elas não conseguem se reerguer, elas não conseguem se ver como pessoas importantes no meio da sociedade, elas não conseguem se ver como crentes verdadeiros, elas não conseguem desenvolver um ministério, elas não conseguirão ser bons pais, elas não conseguirão ser boas esposas, porque lá atrás as palavras foram lançadas. Existe um provérbio chinês, né, que diz: há 3 coisas que não podem voltar, né? A flecha lançada, né? A pedra lançada e a palavra lançada. Eu não sei se eu disse na ordem certa, mas foi assim. Elas não podem voltar uma vez, é como você lançar uma pedra. Você não pode lançar a pedra e correr para pegar a pedra, porque ela vai atingir uma velocidade maior do que a sua, e você não vai conseguir evitar o impacto que aquela pedra vai fazer na testa de alguém, porque você lançou a palavra. Isso tem atingido toda a gama da sociedade, seja ela não cristã, seja ela cristã. E eu quero que nós, como a Bíblia nos alerta a respeito disso, eu quero que nós saímos daqui hoje com esse entendimento e saímos mais crentes com isso, saímos mais sábios com isso, porque ser crente é um pacote completo de coisas que ainda nós estamos aprendendo. Não é somente viver uma vida de reteté, de bater pé, é todo um conjunto de coisas que nos forma um ser de Cristo. Paulo diz que ele se esmurrava para poder ser a perfeição. Assim nós, como cristãos, nos esmurramos para atingirmos a estatura de varão perfeito. E as nossas palavras, muitas das vezes, têm nos atrapalhado de sermos essa pessoa. E como eu estava falando para você, as palavras malditas têm prejudicado muitos relacionamentos em geral. Eu vou destrinchar aqui 3 relacionamentos que a gente pode, que é do nosso meio, que é do nosso convívio. O primeiro relacionamento é o primeiro relacionamento entre irmãos, nosso, congregacional, da igreja. O segundo relacionamento é entre marido e esposa. E o terceiro relacionamento é entre pais e filhos.
Esses 3 relacionamentos são os que mais nós, pastores, temos ouvido nos nossos gabinetes. É muito triste você ouvir de um adolescente cheio de vida pela frente, e você olhar e aquele menino falar para você que ele não tem sonhos, que ele não vai ser ninguém, que ele prefere a morte. E aí você olha para aquele menino cheio de vida e você fala assim: eu queria ter a idade desse garoto. Né? A gente não fala isso? Queria ter a idade desse menino. Ah, se eu tivesse a idade. Mas a gente chora. Tem sido motivos de choro em gabinete, porque tão jovem, já pensando em perder a sua própria vida. Isso é uma realidade que muitas das vezes acontece uma vez ou outra, que a gente ouve do púlpito de um pastor que se mata, né? Mas isso tem acontecido todos os dias. Todos os dias. Crianças, né, estão passando por essa situação, que perderam a sua identidade por conta de palavras proferidas por aqueles que estão próximos a ele. Na família, isso tem feito grandes estragos emocionais. Pais que agridem os seus filhos com palavras negativas. Uma vez eu estava no mercado e a mãe, totalmente relapsa, o menino estava correndo para lá e para cá dentro do mercado. É um menino, um garoto, uma criança, e com certeza ele vai aprontar, vai derrubar alguma coisa, uma ilha de alguma coisa, ele vai derrubar. Mas a mãe não estava nem aí, e de repente aconteceu o inesperado, ele derrubou, e a mãe xingou ele, em bom e alto som, chamou ele de todas as coisas, e o menino inocente apanhou ali na frente de todo mundo, e ouvindo palavras horríveis. Esposas que não conseguem mais ter a sua autoestima, perderam, eram mulheres lindas, antes do seu matrimônio, do seu casamento, que hoje não consegue mais se olhar no espelho, porque não consegue se ver como mulher linda mais. Mulheres que não conseguem mais se recolocar no mercado de trabalho, são mulheres super, hiper inteligentes, formadas, estão com a sua autoestima abalada, com a sua alma destruída, por conta da palavra de um pai, por conta da palavra de um marido. Tudo isso está ligado a um transtorno emocional na vida daquele que ouve. Eu quero destrinchar com você a consequência de cada um desses relacionamentos que a gente falou aqui. Então nós temos que ter cuidado com o que falamos. Porque a palavra é como pedra lançada, é como flecha atirada, que não dá para consertar depois. Como diz o autor da música, palavras são palavras que a gente, né, profere porque disse sem querer. Se você disse sem querer, você já magoou, você já feriu. E nós temos que ter essa sabedoria. E toda palavra, mesmo que o autor da música fale que ele disse sem querer, toda palavra dita, ela é recheada de um sentimento. Ninguém fala palavra por querer, sem querer. Quando você profere algo que ofende alguém, isso está recheado de sentimentos. Porque você pensa, porque a sua mente projeta e a sua língua verbaliza.
A sua alma pensa a respeito disso. Como diz lá em Mateus 12:34, a boca fala do que o seu coração está cheio. Olha como Deus, ele amarra todas as coisas. Toda palavra dita, ela está recheada de sentimentos. Pai, foi sem querer, mas você pensou. Você acha isso. Porque se você não dissesse, você não falava. Não pensasse, você não falava. Aí não adianta cantar igual o autor. Palavras são palavras que a gente, nananã, porque disse sem querer. Olha eu cantando igual o rei. Não é, bicho? Então, a boca fala do que o coração está cheio. Entendeu? Então não venha com essas churumelas que você não falou sem querer. Foi sem querer, querendo, tipo Chaves. Né? A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito de quando nós falamos para os nossos irmãos, aqueles que congregam conosco, aqueles que somam conosco no exército de Deus, aqueles que vão morar com a gente na eternidade. Você sabia disso? Que você é um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Ou amaldiçoar. Entendeu? O cara vem todo feliz da vida para a igreja. Estou pronto para fazer. Aí o cara fala uma palavra para ele, ele... Não sei se já aconteceu isso contigo. Nós fomos chamados para abençoar, para falar palavras abençoadoras, sermos sábios. No meu entendimento, Henrique, aqui, capítulo 5, versículo 6, no livro de Henrique, capítulo 5, versículo 6, não está aí não, hein? Não está na Bíblia não. Não abre a Bíblia aí não. Senão você vai se denunciar. O pastor Marca Oz vai mandar para a escola bíblica na hora. No meu entendimento, quando nós falamos dos nossos irmãos, falamos de alguém, mal de alguém, falamos para aquela pessoa algo que possa depreciar a vida dela, nós estamos falando de Cristo que o salvou. Estou falando de Jesus. Por quê? Aí liga lá em cima. Porque ele é a imagem e semelhança de Jesus. Porque ele é igual a Cristo. Porque ele se parece com... que ele está no meio de Deus, no meio da povo de Deus. Tiago 4,11 diz assim, e nos ensina o seguinte: caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se opõe contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, a Bíblia, e cessas de obedecê-la, a Bíblia. Ora, se passas a julgar a lei, cessas o de obedecê-la, assim assumes a posição de juiz. Quem é você? Quem sou eu? Não sou melhor que você, nem você melhor do que eu. Somos iguais, servimos ao mesmo Deus, estamos no mesmo barco, vamos morar no céu juntos. Mateus diz mais: eu, porém, vos digo, agora é pior. Olha só o que Mateus fala. Eu, porém, vos digo que todo aquele que está assim, ó, entre aspas, entre parênteses, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, tolo você pode abrir o leque e abranger tudo essa palavra tolo. Maluco, louco, né? Uma série de coisas, burro, estará sujeito ao inferno e ao fogo. Olha o que Mateus fala. Se você chamar seu irmão de maluco, de tolo, de burro, aquele irmão é muito burro. Irmão, você é muito burro, você não aprende a trabalhar.
saiba que você estará a alguns passos do inferno. Ó, pastor, mas lembra lá, está falando de Jesus, alguns passos do inferno. Então, que nós possamos olhar para os nossos irmãos e pedir a Deus contar, mesmo que você encontre uma pessoa que possa te irar. Sei que algumas vezes você pode passar por isso. Não vou ser leviano e me bancar aqui como santo, porque eu sou igual a você, tenho carne e sangue, sou feito de nervos. Mas conta de 1 até 10, né? Joga uma água na cara, né? Senhor, me ajuda, me dá forças para que eu possa me dominar, porque eu não posso magoar esse irmão. Peça a Deus sabedoria para isso. Se fazemos alguma coisa contra o nosso irmão, estamos fazendo com Deus. E se fazemos isso, somos hipócritas. A outra parte dos impactos que isso pode atingir as nossas vidas é onde tem muitos problemas agora. O relacionamento conjugal. Olha, é difícil. Pastor, antes deve ouvir muita coisa assim, de casais que estão na aparência, estão casados para manter a aparência, mas na vida mesmo não são casais, não são casal. A mulher destruída, o marido destruído. Provérbio diz o seguinte, 13:3 diz assim: guarda a tua boca e conserva a alma. O que guarda a sua boca conserva a alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Então, querido, seja sábio, querida, seja sábia. Nem tudo que você pensa, você pode verbalizar. Para que o seu casamento possa... Use outras palavras, substitua as palavras. Respire fundo. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. E você acha que a mulher sábia também, ela não passa por essa dificuldade que a Bíblia diz? A mulher sábia que a Bíblia se refere? Que ela tem vontade de verbalizar, mas ela é sábia. Ela muda as coisas. Ela prefere não dizer e conversar de uma outra forma, para que não atinja, não traga impactos piores na sua vida. Maridos, sejam sábios com as suas esposas, né? A Bíblia, ela nos ensina, né, que lá em Efésios 5, diz assim: maridos, para você homem, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Na maioria das vezes as mulheres, as queixas maiores são das mulheres, e que não tem mais amor algum pelo aquele homem, porque ela chegou à conclusão que ele não a ama. Existem casamentos que duram anos, e a mulher espera o marido morrer, porque ela quer manter a aparência, como diz assim, já ouvi casamentos assim, já vi de casamentos assim, que a mulher diz assim: pastor, graças a Deus que ele morreu, eu aguentei firme, mas o homem era um demônio, mas Deus foi misericordioso e levou aquela criatura. Agora eu estou livre, né? Eu estou livre. Mas não seria bem melhor você viver o seu casamento em toda a total e sua intensidade, com tudo que um casamento tem de bom para oferecer para um casal? Eu estava vendo um vídeo
E também tem um livro chamado O Poder do Eu Te Amo. Muitos homens não conseguem dizer eu te amo para sua mulher olhando nos olhos dela. Eu posso dizer aqui e tirar alguns. Mas você vai dizer eu te amo. Se eu falar assim, que eu não gosto de fazer isso, que é meio estranho, né? Botar você em confronto com a sua mulher aqui e falar, olha para tua mulher, como muitos pastores fazem. Olha para tua mulher, diz para ela aí, você não vale nada, mas eu gosto de você. Ele pega um trecho de uma música, mas ele é incapaz de dizer eu te amo. Né? Por quê? É bem mais fácil para ele. E a mulher, ela se coloca toda pousuda para receber o eu te amo. Porque Deus criou a mulher e o homem de uma forma totalmente diferente. Saíram do mesmo corpo um do outro. Mas Deus criou com sentimentos diferentes. O homem gosta de ouvir eu te amo. Nós somos meio durões. Você acha, olha para a gente e tal, e o homem é mais durão. Não é nada. Não é nada. Ele gosta de ouvir eu te amo. Ele já fica, que é isso? Porque ele não está acostumado a ouvir isso todos os dias. Isso é um exercício de palavras. Se você fizer isso todos os dias, com o seu marido e com a sua mulher, isso vai se tornar tão comum. Porque o seu marido entrou na sala, chegando do trabalho, querido, eu te amo, hein? E ele, sei. Ele não vai lá na cozinha, não. Eu também. Mas ele é incapaz de olhar nos olhos dela e falar assim, eu te amo. Com sentimento. Porque eu falar eu te amo sem sentimento é fácil. Né? Porque a mulher conhece. A mulher ela tem uma sensibilidade muito grande de entender o sentimento. Porque ela é puro sentimento. Não é? Vocês, mulheres, sabem muito bem disso. Vocês são puro sentimento. Então vocês discernem. Esse cara não falou do coração. Ele falou porque o pastor mandou. Isso não convenceu a sua mulher, não. Não adianta você chegar com um presente e escrever eu te amo bem grande. Não adianta. Não adianta você colocar no Facebook, bota lá para ela, senta que já vem textão. Não adianta. Não adianta você colocar no Instagram, você colocar num avião. Ela está lá na praia de Ipanema, tomando um sol, aí passa lá, eu te amo no avião. Assim. Ela quer ouvir de você. Eu te amo. Com sentimento, recheado. Né? Não com um bombom da Cacau Show, não. Se você quiser, você faz. Se você tem sentimento nisso tudo, você compra um bombom da Cacau Show, até que seja uma trufinha. Você compra uma trufa, pô, não estou sem grana, mas eu vou levar esse bombom para minha mulher. E para ela entender que eu a amo mais do que esse bombom. Você vai chegar lá com uma trufa. Tem mulher que não está acostumada a ouvir isso. Isso aí que você trouxe para mim? Eu pensei que era um sapato. E aí o cara chega e fala assim, não, você tem que saber usar da sua sabedoria de palavras. Entendeu? Você tem que chegar para ela e falar, olha, o que Deus fez com os anjos que deixou você tão linda cair desse céu na minha casa? Olha, querido, eu te amo. Você vai e você viaja nas palavras. As palavras vão entrando no coração dela, porque ela é sentimento. O sapato vai ser esquecido. Sim, embora tenha umas que falam assim, pô, querido, que bom você falar que eu te amo, não esquece do meu sapato. As palavras têm poder. Você está construindo
a tua mulher, que estava destruída. Você começa a construir um edifício sólido, que não vai ser um matrimônio de aparência, mas um matrimônio onde as pessoas vão olhar para vocês. Neguinho, tem gente que fala assim, toda hora fica se beijando na rua para mostrar que ama. Não é isso. Os irmãos veem, vai criar até escândalo. Aí o irmão está lá, beija. Beija na frente dos irmãos, só para mostrar que beija a mulher dele. Mas isso não prova que você é um casal perfeito. São as atitudes, são as demonstrações que vai mostrar para as pessoas que você realmente é um bom marido, é uma boa esposa. Amém? O mundo enjoou, joga fora, troca. A igreja não. Nós aprendemos que essa prática tem assolado a igreja. Hoje o divórcio está tão comum na igreja, que as pessoas hoje se casam, né, troquei, partiu outro. Né? Homem é igual biscoito, vai um, vem 18. Eu vou me produzir, vou para a academia, vou malhar, vou ficar linda. Eu vou ficar fortão, porque antes era barrigudo, feio, maltratado. Aí se divorcia. Vou ficar fitness. Começa a malhar. Faz isso no teu casamento. Né? Fica lá barrigudo vendo Globo Esporte. E a mulher você só estica a mão e ela vem. Vem, minha serva, que eu quero lhe usar. E a mulher, safado, sem vergonha, maldito. Minha vontade é acabar contigo. Você acha que ela está bem lá na cama contigo lá, mas ela está te espraguejando. Se eu pudesse, eu acabava com... Mas não seria melhor assim? Então, as tuas palavras têm o poder de alcançar o coração da sua mulher. As tuas palavras têm o poder de alcançar o coração do seu marido. E um outro ponto também, é com relação ao tratamento, às palavras que nós proferimos aos nossos filhos. A escritora Elizabeth Pimentel, ela é autora do livro O Poder das Palavras dos Pais. E ontem eu estava vendo um vídeo dela, e li uns trechos do livro dela, e ela diz assim, o conceito dos filhos se formará através do relacionamento com os pais, assim como de suas palavras. As palavras podem trazer raiva, tristeza, dor ou prazer, paz e alegria. Então, muitas das vezes pais, como eu disse para você, daquela mãe lá no mercado, proferindo palavras horríveis ao seu filho. Porque lá em Provérbios 23:7 diz que o que a tua alma pensa, você é. Então, pai, mãe, se o seu filho não passou no Enem, fala para ele vai voltar destruído, desiludido, fracassado. Mas tu vai falar para ele assim, olha, ainda não acabou, você tem potencial, você pode, você é capaz. Deus tem um plano para você. Mas ao contrário, o que a gente faz? Seu burro, não quer nada com a vida, seu vagabundo. Essas são as palavras que a gente profere aos nossos filhos. E os nossos filhos estão numa fase de construção da sua identidade. E olha, se ele passa dessa fase de construção da sua identidade, ouvindo tudo isso, ele realmente vai pensar que ele é mesmo um fracassado. Que ele não vai conseguir um bom emprego, que ele não vai se casar, que ele não vai construir uma família, porque
ele tem ouvido dos seus pais. Os seus pais têm verbalizado coisas negativas a respeito dele. Então, queridos, tenha boas palavras para os seus filhos. O seu filho não é um super-homem que ele tem que passar em tudo. Você não pode colocar as suas frustrações na vida do seu filho. Eu não posso chegar para o meu filho porque sou pastor. Você vai ser um pastor. Não. Eu quero formar um homem de Deus. Se ele já for um homem de Deus, minha missão está feita. Mas você tem que ser um pastor. Você tem que dar testemunho. Você vai para o inferno, seu maldito. Mas a minha preocupação tem que ser em construir um homem de Deus, um homem de bem. Um homem que conheça a palavra de Deus. Né? Filhos, eles vão errar. Você errou. Você já errou, não errou? Você já nasceu assim desse tamanho, na sua adolescência. Você já errou diversas vezes. A vida para eles é feita dessa forma. Eles vão errar. E quando eles errarem, você vai estar ali e falar assim: a minha mão está aqui para te segurar. Eu estou aqui para te ajudar. Você pode. Você tem potencial. Você pode vencer. Entendeu? Você pode chegar. Ao invés de você falar, você não quer nada, sua é imprestável. É melhor você bater um papo com seu filho e levar ele ao entendimento do que você xingá-lo. E como eu falei para você, é muito ruim, porque esse papel que você faz erroneamente, isso repercute lá no pastor. E aquele menino introspectivo, frustrado, acabado, mas cheio de juventude nas costas, vai falar para você: eu não tenho, eu não sei, eu não consigo. Eu sou feio. E aí você fala assim: ai, pastor, salva o meu filho. Não posso salvar o seu filho, porque esse trabalho é seu. Não passe a sua responsabilidade a terceiros. Não terceirize a educação do seu filho por uma coisa que Deus mandou você fazer. Hoje nós estamos vivendo uma época que há uma terceirização muito grande na educação. Um trabalho que Deus nos deu para fazer e nós estamos passando para a mão de outras pessoas. Nós não vamos nos afastar de ajudar, mas é muito mais poderoso a tua palavra para o teu filho do que a minha palavra. Ah, mas você é pastor. Não, mas você é o pai dele. Você é a mãe dele. Ele é parte sua. Então, não terceirize a sua educação do seu filho. Né? A gente ouve isso diversas vezes: pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Nem eu. O que você faria? Querida, o meu filho, eu tenho um tratamento com ele. É diferente do tratamento que eu vou dar ao seu filho. Mas pastor, ele não me obedece. A mim ele não vai obedecer. Eu não sou o pai dele. Mas pastor, você está se tirando. Nós ajudamos. Nós oramos. Oramos para que Deus te dê sabedoria. Entendeu? Mas pastor, ora para que meu filho seja obediente? Não. Eu não sei fazer essa oração. Deus, faça aquele menino ficar obediente à mãe dele. É uma questão de entre você e ele. Você e ele. Oro para que ele seja um grande homem de Deus. Oro para que Deus o abençoe.
mas a educação é tua. Esse papel não transfira para ninguém, ele é intransferível. É como a passagem de avião. Você comprou a passagem de avião, eu não vou não vou embarcar, perdeu. Pagou um dinheirão e perdeu a passagem. Vou passar para o meu primo. Não vai. A passagem é intransferível. Nem se morreu. O fulano que ia viajar morreu. Igual a gente faz no passeio, né? Bota o outro no lugar. A companhia aérea não quer nem saber. Morreu? Graças a Deus. Dinheiro para a companhia aérea. Não pode substituir. A mesma coisa é a educação. A mesma coisa é a palavra que você lança ao seu filho. Você quer ter um filho abençoado? Comece a profetizar sobre o seu filho. Ele é levado, pastor, comece a profetizar sobre ele, fala assim, eu não aceito, ore pelo teu filho quando ele dorme. Meta a mão na cabeça dele e fala, Senhor, eu não aceito. Ele vai estar num ronco imenso que ele não vai nem acordar. Porque adolescente não dorme, eles hibernam. Então eles não acordam de jeito nenhum. Você pode jogar água gelada, eles não acordam. Bota a mão na cabeça deles, você pode gritar, sapatear, fazer o que for, eles não vão acordar. Você pode puxar o edredom para ele acordar, quando ele cai no chão, ele cai morto. Mas não levanta. Então põe a mão na cabeça dele e comece a profetizar sobre a vida do seu filho. Senhor Jesus, eu consagro esse menino nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu não aceito que o demônio tome a vida do meu filho, ele é teu, eu estou como guardiã dele. Falta muitas das vezes na gente uma palavra de tomar posse, nós estamos desistindo dos nossos filhos muito fácil, entregando na mão de outra pessoa, ao conselho tutelar, ao psicólogo, ao pastor, ao psiquiatra. Mas Deus te capacitou para isso, infelizmente, ou felizmente. Então, exerça o seu ministério de pai. Já que você procura um ministério na igreja, eis aí o teu. Você é pai, você é mãe, então tome esse ministério como nunca. Porque a tua missão é salvar o teu filho. Essa é a minha missão. Eu posso, Senhor, eu não estou conseguindo evangelizar, eu não estou conseguindo fazer isso ou outro na igreja, mas Pai, eu tenho dedicado a minha vida ao meu filho, porque eu quero que ele vá para o céu. Essa é a alma que eu vou te entregar. Existem muitos pregadores que vão trazer muitas almas para o Senhor, mas Senhor, essa é a única alma que eu tenho. O meu filho. Se for isso, querido, você já tem um grande galardão, né? O pior é você chegar no céu de mãos vazias e Deus falar assim, meu filho, cadê o que eu te entreguei? Senhor, perdi para o diabo. Então vai junto com ele. Não te conheço. Porque o que eu te dei, você não soube cuidar, imagina os outros. Né? Vocês não são meus. O que é meu se chama Vitor, meu filho. Deus me deu. É minha ovelha. Eu tenho que levar essa ovelha para o aprisco. Eu tenho que salvar essa ovelha. Eu tenho que estar pronto para sempre dar uma palavra quando ele estiver para baixo. Porque essa é a ovelha que Deus me deu para cuidar dela. Eu tenho que tosquiar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que ter uma mão amada para segurar ele. Esse é o teu chamado, já que você procura um ministério na igreja. Se agarra nele e salva o teu filho. Então, as palavras podem acabar com isso, né? Podem melhorar a conduta dos nossos filhos. E eu quero concluir essa palavra, para nós participarmos com facilidade, com tempo largo da ceia do Senhor, é malhar em ferro frio.
fazer a obra de Deus e ter uma palavra apimentada, no sentido de ferir, de doer, não saber medir as suas palavras. É muito fácil você falar que foi sem querer para aquela pessoa que foi atingida, mas já era, a mensagem já foi lançada, a palavra já foi dita, o estrago já foi feito, a ferida já foi aberta. É muito fácil você dizer, foi sem querer, desculpa. Tiago 3:2 diz assim: se alguém não tropeça em palavras, esse é homem perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Entenda bem uma coisa, que o Tiago diz aqui: se eu consigo dominar as minhas palavras, todo o meu corpo é dominado. Que coisa boa, né? A Bíblia fala que a língua é como um leme, que conduz o barco, que o leme é que leva o barco para onde ele quer. E se eu consigo dominar esse leme chamado língua, todo o meu corpo será conduzido para Deus. Então Tiago é muito feliz quando diz isso. Se alguém não tropeça em palavras, esse é homem perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. E mais uma vez, Provérbios 16:24 diz assim: isso é uma coisa para a gente sair daqui, guardar em nosso coração e levar para a gente. Um ensino de Provérbios diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Olha só como é que a Bíblia é tão sábia, porque ela diz que a palavra tem poder de destruir, de edificar, mas ela diz também que quando nós usamos as palavras agradáveis, elas são como um favo de mel para aquele que recebe. Quando a sua mulher recebe uma palavra como um favo de mel, traz saúde e alegria para a vida dela. Quando o seu filho ouve de você uma palavra que ressoa como um favo de mel, traz confiança para ele. Eu vou ser igual ao meu pai, eu vou ser igual a minha mãe, o meu casamento vai ser igual ao deles, porque eles sempre foram perfeitos em tudo, e eu quero me espelhar neles. Se você tiver sempre uma palavra como um favo de mel para o seu irmão, ele não vai abandonar a igreja. Muitos irmãos saem da igreja por conta disso, por palavras. Eles não abandonam. E o pior, tem muitos que abandonam a igreja e vão para outra. Tudo bem, beleza. Continua no reino de Deus. E leva com ele a mágoa dele. Mas o pior de tudo isso é quando esse camarada, ele não volta nunca mais para a igreja. Nunca mais ele quer saber de crente. Já ouvi falar assim, aquele povo da igreja não presta. São tudo uns falsos. Não volto mais para lá. O mundo está doido para abraçar. O mundo tem palavras doces quando ele quer te abraçar. Vem para cá. Depois as coisas pioram, mas num primeiro momento, você chega magoado, você chega carente, você chega e você recebe um abraço, você vai, não vai? Pô, você é bem recebido, cheio de educação, né? E aí, camarada vai e te abraça, você vai abraçar ele também. Quando muitos crentes não saem da igreja. Então, quero repetir para você o que provérbio, guarda para você esse versículo, leia na sua Bíblia todas as vezes que você quiser proferir essas palavras que possam causar impacto na vida de alguém. Diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma, revigoram a saúde e a alegria de viver. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Queria chamar os músicos
Que nessa noite, que nessa manhã seja uma manhã de ensino para a gente. Uma manhã onde a gente possa reter um ensinamento que dado pela Bíblia, dado pela palavra de Deus. E que você possa, se você tem sido assim, não tem conseguido dominar as suas palavras, peça a Deus nessa manhã que comece a te munir de palavras doces, palavras que tragam saúde às pessoas que ouvem, palavras que tragam vida às pessoas que ouvem. Há tempo para consertar muitas coisas. Talvez você só tenha dito palavras de baixo calão para uma pessoa, só tenha dito palavras torpes para aquelas pessoas que estão próximas a você. Elas não merecem isso, mas você pode corrigir isso. Que você nessa manhã, eu não vou te chamar aqui à frente, eu quero que você nessa manhã, como foi uma manhã de ensino, eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você peça ao Espírito Santo que te ajude a verbalizar o que Deus de fato quer que você diga para alguém. Encher o teu coração de coisas boas para conseguir verbalizar isso. Olhar por outro lado, Jesus quis dizer muitas coisas a muitas pessoas, mas ele é muito sábio. A Bíblia diz assim, e Jesus sondando os seus corações. Jesus sabia o que eles pensavam. E Jesus não dizia o que de fato deveria dizer. Jesus vinha com uma outra palavra. Jesus vinha com uma palavra de vida, uma palavra de libertação, uma palavra de aproximação, de cura. Que a tua palavra seja temperada. Queria chamar os pessoal que vai servir a ceia.